todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, um espaço dedicado a desmistificar temas jurídicos complexos e trazer informações claras e úteis para o seu dia a dia. Hoje nós vamos abordar um tema que, embora seja bem delicado, é uma realidade para muitas pessoas e marca o início de uma nova fase, o divórcio. Se você está passando por essa situação, conhece alguém que está enfrentando esse processo ou simplesmente busca entender mais sobre os aspectos legais e práticos da dissolução de um casamento, esse vídeo foi cuidadosamente preparado para você. O divórcio não é apenas o fim legal de um casamento. Ele representa uma transição significativa na vida de um indivíduo, com implicações emocionais, financeiras e sociais profundas. Entender os seus direitos, as diferentes etapas do processo e as opções disponíveis é fundamental para que essa transição seja conduzida da forma mais tranquila, justa e consciente possível. Nosso objetivo é fornecer um guia completo para que você se sinta mais seguro e preparado para enfrentar esse momento. Para começar, é essencial definir o que é o divórcio no contexto jurídico brasileiro. Bom, o divórcio ele é a dissolução legal do vínculo matrimonial, pondo fim ao casamento. É importante ressaltar que no Brasil, desde a emenda constitucional número 66 de 2010, conhecida como a PEC do divórcio, não é mais necessário apresentar um motivo ou aguardar um prazo de separação de fato para se divorciar. Essa mudança simplificou significativamente o processo, tornando ele mais célere e menos litigioso, focando na autonomia da vontade das partes. Bom, o divórcio consensual é um tipo de divórcio que ocorre quando o casal está em comum acordo sobre todos os termos da separação, incluindo a partilha de bens, a guarda dos filhos, se houver, o regime de visitas e a pensão alimentícia. É a forma mais rápida e menos custosa de divórcio, porque ali as partes elas já chegaram a um consenso e buscam apenas a homologação judicial ou a formalização extrajudicial do acordo. Aí nós temos o divórcio litigioso, que por outro lado, esse divórcio ele acontece quando não há um consenso entre as partes sobre um ou mais pontos da separação. As questões como partilha de bens, guarda dos filhos, pensão alimentícia ou até mesmo a própria vontade de se divorciar são levadas à decisão do Poder Judiciário. Esse processo ele tende a ser mais demorado, mais caro e frequentemente mais desgastante emocionalmente para todos os envolvidos, especialmente quando há filhos menores. Antes da emenda constitucional 66 de 2010, o divórcio ele exigia a prévia separação judicial por 1 ou a separação de fato por 2 anos. A EC de 66 de 2010 eliminou esses requisitos, permitindo o divórcio direto, ou seja, o casal ele pode se divorciar a qualquer tempo, independentemente do tempo de casamento ou da existência de culpa. Essa alteração ela representou um avanço significativo no direito de família e desburocratizou o processo, respeitando a liberdade individual. Agora que nós já entendemos a diferença entre divórcio consensual e litigioso, vamos explorar as diferentes vias pelas quais o divórcio pode ser formalizado no Brasil. A escolha do tipo de divórcio vai depender principalmente da existência de consenso entre o casal e da presença de filhos menores ou incapazes. Temos o divórcio extrajudicial, que é em cartório. Essa modalidade é a mais rápida e simples. Ela é ideal para casais que conseguem chegar a um acordo completo sobre todos os termos da separação. Os requisitos são claros. Deve haver consenso total entre as partes e o casal não pode ter filhos menores de idade ou incapazes. Além disso, a presença de um advogado ela é obrigatória, mesmo que seja um único advogado para ambos, para garantir que os direitos de cada um sejam respeitados e que o processo esteja em conformidade com a lei. As vantagens elas são evidentes: a rapidez na finalização do processo, que pode levar dias ou poucas semanas, e o custo geralmente menor em comparação com o divórcio judicial. É realizado em um tabelionato de notas por meio de escritura pública.
Temos também o divórcio judicial consensual, que é quando o casal ele possui filhos menores ou incapazes, e aí mesmo que haja consenso sobre todos os termos do divórcio, a partilha de bens, guarda, visita, pensão, o processo ele deve ser obrigatoriamente judicial. Isso ocorre porque a lei exige a intervenção do Ministério Público para fiscalizar e garantir que os interesses dos menores ou incapazes sejam preservados. O acordo é apresentado ao juiz, que após a manifestação do Ministério Público, homologa o divórcio. Embora seja judicial, por ser consensual, o processo tende a ser mais célere do que o litigioso. Já o divórcio judicial litigioso é uma via que é quando não tem mais acordo entre as partes sobre um ou mais pontos essenciais da separação. As disputas elas podem envolver a partilha de bens, a guarda dos filhos, o regime de visitas, a pensão alimentícia para os filhos ou para o ex-cônjuge, ou até mesmo a recusa de um dos cônjuges em se divorciar. Nesses casos, cada parte deve ser representada pelo seu próprio advogado. E o processo segue as etapas de um processo judicial comum, com apresentação de provas, audiências e decisões judiciais. É o tipo de divórcio mais demorado e, consequentemente, mais custoso, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Dentro do divórcio litigioso, os temas mais frequentes de disputa incluem partilha de bens, especialmente quando o patrimônio é complexo ou há discordância sobre o valor dos bens, a guarda e visitação dos filhos, onde a decisão judicial vai buscar sempre o melhor interesse da criança, e a pensão alimentícia, tanto para os filhos, que é obrigatória e visa garantir o seu sustento, quanto para o ex-cônjuge, que é mais excepcional e depende da comprovação de necessidade da capacidade de quem vai pagar. Além da dissolução do casamento em si, o divórcio ele acarreta uma série de outras questões cruciais que precisam ser definidas e que terão um impacto direto na vida dos ex-cônjuges e principalmente dos filhos. Vamos detalhar os aspectos mais relevantes. Partilha de bens. A divisão do patrimônio construído durante o casamento é um dos pontos mais sensíveis. A forma como os bens serão partilhados vai depender do regime de bens escolhido pelo casal no momento do casamento. Comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação total de bens, participação final nos aquestos. É fundamental que essa partilha seja feita de forma justa e transparente, considerando os direitos de cada um e evitando futuros litígios. Em muitos casos, a avaliação de bens e dívidas se faz necessária para uma divisão equitativa. A guarda dos filhos. A guarda dos filhos ela é, sem dúvida, o aspecto mais delicado do divórcio. No Brasil, a regra geral é a guarda compartilhada, onde ambos os pais eles são responsáveis pelas decisões sobre a vida dos filhos, mesmo que eles residam predominantemente com um deles. A guarda unilateral é uma exceção e só é concedida em situações específicas, quando um dos pais não tem condições de exercer a guarda ou há risco para o menor. O foco principal da justiça é sempre o bem-estar e o melhor interesse da criança ou do adolescente. Pensão alimentícia. A pensão alimentícia é um direito dos filhos e uma obrigação dos pais, visando garantir o sustento e o desenvolvimento da criança ou adolescente. O valor ele é fixado com base no binômio necessidade-possibilidade, ou seja, na necessidade de quem recebe e na capacidade financeira de quem paga. A pensão para o ex-cônjuge é mais excepcional e temporária, concedida apenas em casos de comprovada necessidade e por um período determinado, para que o beneficiário possa se restabelecer financeiramente. Após o divórcio, a mulher pode optar por voltar a usar o nome de solteira ou manter o nome de casada. Essa decisão ela é pessoal e deve ser manifestada no processo de divórcio. Já para o homem, a questão do nome é menos comum, mas também pode ser alterada em casos específicos. Bom, passar por um divórcio é um processo que envolve muitas emoções e decisões importantes. Para ajudar a tornar essa transição o mais suave possível e garantir que seus direitos sejam protegidos, nós separamos aqui algumas dicas práticas e considerações finais. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Primeiro, busque um bom advogado especializado em direito de família. A orientação jurídica ela é indispensável. Um profissional experiente
pode analisar seu caso, explicar os seus direitos e deveres e auxiliar na negociação de acordos, além de representá-lo judicialmente se for necessário. Escolha um advogado em quem você confia e que tem experiência na área. Segundo, tente o diálogo e a negociação. Sempre que possível, opte pelo divórcio consensual. O diálogo e a negociação entre as partes, mesmo que com a mediação dos advogados, podem agilizar o processo, reduzir os custos e, principalmente, minimizar o desgaste emocional. Um acordo construído pelas partes tende a ser mais duradouro e respeitado do que uma decisão imposta pela justiça. E terceiro, pense no bem-estar dos filhos acima de tudo. Se houver filhos, eles são a prioridade. Evite discussões e conflitos na frente deles. Busque uma solução que garanta a continuidade do afeto e da convivência com ambos os pais, mesmo que separados. A guarda compartilhada, por exemplo, ela visa manter a participação ativa de ambos na vida dos filhos. Lembre-se, o divórcio é dos pais e não dos filhos. E quarto, organize toda a documentação necessária. Reúna todos os documentos importantes. Certidão de casamento, documento de identidade, comprovante de bens, imóveis, veículos, investimentos, extratos bancários, comprovantes de renda e despesas e documentos dos filhos. Ter tudo organizado agiliza o trabalho do advogado e o andamento do processo. O divórcio é um processo de luto e adaptação. É normal sentir tristeza, raiva, frustração ou ansiedade. Busque apoio em amigos, familiares ou profissionais de saúde mental, como psicólogos ou terapeutas. Priorize o seu bem-estar durante essa fase de transição. Chegamos ao final aqui do nosso guia sobre divórcio e esperamos que as informações apresentadas tenham sido úteis para desmistificar esse processo e para que você se sinta mais preparado para enfrentar essa etapa da vida. O divórcio, embora represente o fim de um ciclo, é também a oportunidade de recomeçar, de se reinventar e de construir um futuro mais alinhado com os seus desejos e as suas necessidades. E se esse vídeo foi útil para você, se ele te trouxe clareza e segurança, por favor, deixa seu like, compartilha com quem você sabe que precisa dessas informações e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos sobre direito de família, direito civil e outros temas jurídicos relevantes. A sua jornada merece ser vivida com todos os direitos garantidos e com a informação que te empodera. Deixe seus comentários e dúvidas abaixo que vamos ter o prazer em interagir com você.